Boa noite pessoal, vamos chegando. Agora eu quero saber de vocês se o áudio e o vídeo estão ok, se vocês estão me vendo e se vocês estão me ouvindo. Eu preciso saber de vocês. E aí, tá tudo certo agora? Tá tudo tranquilo? Áudio, vídeo, tudo azul, tudo perfeito? E aí, o que vocês me dizem? Me deem um feedback relacionado a isso. Continua atrasado. Bom, o que eu posso fazer? Eu vou começar a live. Por mais que o áudio esteja atrasado, estamos ouvindo super bem, mas o áudio está um pouquinho atrasado ainda. Acho que dá para tocar assim. Camila Amade. Camila, vou começar então, beleza? Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Fernando Pestana, sou professor de língua portuguesa, autor do livro A Gramática para Concursos Públicos. Espero que você tenha. Se você não tiver, eu vou ficar chateado com você. Se você tiver, eu vou dar um sorriso para você. E aí? Quem tem, quem não tem? Que se não tiver, eu vou ficar chateado. Eu quero que você tenha. Pessoal, brincadeiras à parte, eu estou falando num tom um pouco mais baixo, porque aqui em Portugal já é 00:05. Ninguém precisava saber disso, mas eu estou falando nesse tom um pouco mais baixo para que você entenda que aqui já é meia-noite e tem vizinhos, né? E aí eu tenho que falar num tom um pouco mais tranquilo e calmo. Beleza? Então não fique chateado comigo por causa desse tom, mas é isso. Bom, como eu já falei, me chamo Fernando Pestana, sou professor de língua portuguesa, autor do livro A Gramática para Concursos Públicos. Quem tem a terceira edição, existe uma parte lá no finalzinho, que é no capítulo 39, que se chama Raio-X das Bancas. Não sei se você vai conseguir ver daí, ó. Raio-X das bancas. Nessa parte da minha gramática, eu falo sobre o perfil da banca CESP, beleza? Maravilha. Então, quem tem minha gramática, terceira edição, já tem o raio-x das principais bancas, inclusive da banca CESP. Quem não tem, por favor, preste bastante atenção a esta live, porque você que vai fazer MPU, seja para o cargo de técnico, seja para o cargo de analista, ganhando 6 mil e pouco, ganhando 11 mil e pouco, o que é um ótimo salário, levando em conta a realidade do Brasil, e é um concurso sério, um concurso importante, é um cargo bacana. O que eu tenho a dizer a você é o seguinte: a prova da banca CESP tem um perfil muito bem definido, beleza? Então você não precisa arrancar os cabelos, porque não é uma banca que vive mudando de perfil, que vive mudando de estilo. Não, é uma banca que tem um perfil muito bem definido. Agora, é aquilo. As questões da banca CESP, em sua maioria, são bem elaboradas. Então, você tem que fazer o seguinte: você tem que conhecer a banca para que você saiba exatamente aquilo que é recorrente, aquilo que é frequente, para que você possa otimizar os seus estudos e, consequentemente, ter um saldo positivo no dia da prova. E você sabe, óbvio, é óbvio que você sabe o que eu vou falar agora, que além de conhecer o perfil da banca, além de você saber o raio-x da banca, o que você deve fazer é exercitar, exercitar, exercitar e exercitar. Então, se você está chegando agora, quer fazer o concurso do MPU, quer se preparar para a banca, quer realmente se dar bem no dia da prova, você tem que saber o perfil dela e você tem que fazer muitas questões anteriores para que você entenda a linguagem da banca CESP. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Então, quer dizer, o que eu tenho a mencionar a você é o seguinte: se você ainda não está fazendo um curso de questões comentadas, eu recomendo o meu curso de questões comentadas no meu site www.portuguescompestana.com.br. São 540 questões da banca CESP
de 2014 a 2018. Então, quer dizer, eu traço o perfil da banca todo, separando por assunto. Então, você vai fazer muitas questões de todos os assuntos que podem cair na sua prova. Beleza? É isso, pessoal. Então, vamos ao que interessa? Vamos falar um pouquinho da banca CESP, o que cai de português, o que você deve saber para você dominar? Vamos lá, vamos ao que interessa. Bom, primeiro de tudo é o seguinte, muita gente fala que a banca CESP só trabalha em interpretação. Ah, a banca só trabalha em interpretação, só trabalha em interpretação. Isso não é verdade, isso é um mito. A maioria das provas do CESP, se você pegar, por exemplo, 10 provas do CESP e comparar, fazer um levantamento de questões, você vai ver que 50% a 60% das questões são de gramática, beleza? De domínio de regras gramaticais, tá certo? 40% a 50%, às vezes, você tem mais interpretação e semântica. Só que a gramática ainda tem muito relevo dentro das provas de português da banca CESP. Se você não está confiando em mim, se você não está acreditando em mim, faça o seu levantamento. Pegue as 10 últimas provas do CESP e faça um levantamento. Você vai se dar conta de que 60% até 50%, ali 60% a 50% gramática. Questões envolvendo conhecimento gramatical. E o restante, ou seja, 40% a 50%, interpretação e semântica. Beleza? Bom, eu vou falar mais sobre gramática, por quê? Porque interpretação, obviamente, você sabe que precisa ter um volume de leitura muito grande para ter uma capacidade cognitiva boa, a ponto de você ler um texto, conseguir compreender o que as questões de interpretação que a banca elabora está pedindo, beleza? O que a banca pede com as questões de interpretação. Então você tem que ler bastante, você tem que fazer muitas questões de interpretação. Agora, gramática, que tem um relevo maior, você tem que saber otimizar o seu estudo, otimizar o seu tempo. Como é que você faz isso? Você faz isso traçando o perfil da banca. Então, por exemplo, questões de coesão referencial e sequencial, questões de ortografia, acentuação, semântica, pronome, verbo, conjunção, análise sintática, pontuação, concordância, regência, crase, análise dos vocábulos que e se, reescritura e correção gramatical, tudo isso que eu acabei de mencionar vai cair na sua prova, ou pode cair na sua prova, beleza? Então, o que eu tenho a dizer a você? Eu vou analisar tópico por tópico para que você possa ter segurança no dia da prova, beleza? Caso eu não mencione algum tópico específico que esteja no conteúdo programático, fique tranquilo, porque o cara muda um nome, usa uma nomenclatura às vezes diferente para a mesma coisa do que eu vou falar aqui. Então você pode ficar tranquilo que tudo que pode cair na sua prova vai sair da minha boca, beleza? Ou 99%, afinal de contas eu não sou adivinho. Mas vamos lá, falando um pouquinho de coesão referencial e sequencial. Bom, quando a gente fala em coesão referencial, isso tem a ver com o emprego, normalmente, pelo menos nas provas da banca CESP, o emprego de pronomes oblíquos átonos, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos e pronomes relativos, retomando elementos dentro do texto. Então, os pronomes participam muito das questões de coesão referencial. Então, por exemplo, você diz assim, os políticos envolvidos no esquema de corrupção foram denunciados. É por isso que todos eles devem ser presos o quanto antes. Quando eu digo todos eles, eles quem? Os políticos. Então, eles é um pronome pessoal, pronome pessoal do caso reto, que está se referindo aos políticos mencionados anteriormente. Isso é coesão referencial. É quando você usa um elemento para fazer referência a um outro dentro do texto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Agora, existe também a coesão sequencial. A coesão sequencial se dá normalmente com o emprego de conjunções, que a banca costuma chamar de
conectivo ou conector, beleza? A banca costuma chamar assim, conectivo, conector, mas é basicamente conjunção, às vezes preposição. Então, por exemplo, a banca trabalha a coesão sequencial da seguinte maneira: o elemento X colabora para a progressão do texto. Que elemento é esse? Aí o cara vai e, sei lá, coloca assim, embora. Esse conectivo poderia ser substituído por outro sem alteração de sentido, ou sem prejudicar a coesão do texto. E aí, embora é uma conjunção concessiva. Se você troca, por exemplo, embora por conquanto, ou você troca embora por ainda que, você está trocando uma conjunção por outra que pertence à mesma classe das concessivas, das conjunções concessivas. Então, ao trocar uma por outra, você não prejudica a coesão, você mantém a coesão do texto. Então, quando a banca trabalha coesão referencial e coesão sequencial, ela trabalha normalmente da maneira como eu falei. Coesão referencial, emprego de pronomes relacionados a elementos dentro do texto. Às vezes a banca trabalha advérbios, retomando elementos. Às vezes a banca trabalha substantivos, retomando elementos. Beleza? Mas normalmente ela trabalha em cima de pronomes. Então, o que eu diria a você? Estude bastante o capítulo de pronomes. Se você tiver minha gramática, está lá no capítulo número 11. Beleza? E coesão sequencial tem mais a ver com conjunções e preposições. Mas eu diria que conjunção é um assunto que cai bastante no CESP. De modo que você não pode garotear, você não pode dar mole. Você tem que estudar conjunção como se o mundo fosse acabar. Porque isso é muito importante para você resolver uma questão não só de coesão, mas saber conjunções te ajuda, por exemplo, a resolver questões de semântica, questões de orações coordenadas, questões de orações subordinadas e questões de outros assuntos, como pontuação, colocação pronominal, beleza? Então, conjunção, estude muito, que é muito importante. Se você tiver minha gramática, está lá no capítulo 15. E o capítulo de coesão da minha gramática é o capítulo 35. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, estude por qualquer outro material. Mas saiba que se cair uma questão de coesão no CESP, a banca trabalha, coesão e coerência, né? A banca trabalha normalmente em cima de coesão referencial, uso de pronomes retomando elementos dentro do texto, e coesão sequencial, que tem a ver com conhecimento de conjunções, basicamente. Beleza? Então você consegue, tendo essa informação, resolver, sei lá, mais de 90%, 95% das questões do CESP sobre coesão. Beleza? Tranquilo? Vou falar um pouquinho sobre ortografia e acentuação. Muita gente despreza ortografia e acentuação. Por quê? Porque isso é muito raro no CESP. É muito difícil cair uma questão de ortografia no CESP. Mas a acentuação cai com uma certa frequência. Normalmente tem uma questãozinha marota lá no cantinho da prova. De quê? De acentuação. E aí é aquilo. O cara menospreza o estudo da acentuação gráfica e acaba se ferrando no dia da prova por causa de uma questão de acentuação gráfica. Porra, você não pode dar esse mole, né? O cara que está do teu lado, competindo com você, ele sabe a acentuação de cabo a rabo, porque a banca vai trabalhar isso. Agora, quando ela trabalha acentuação, ela normalmente trabalha em cima da regra das paroxítonas, das proparoxítonas, das oxítonas, dos hiatos tônicos. Normalmente a banca trabalha em cima da regra das paroxítonas, das proparoxítonas, das oxítonas, dos hiatos tônicos. Normalmente a banca trabalha em cima desses subtópicos dentro de acentuação gráfica. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se você tiver minha gramática, abra lá no capítulo 2. Eu trato tudo de acentuação. Teve uma questão interessante do CESP recentemente, acho que foi para taquígrafo, se eu não me engano, que caiu lá a palavra memória. E aí a banca dizia assim, a palavra memória é acentuada por duas regras distintas, certo ou errado?
Certo. Por quê? Porque a palavra memória é uma palavra paroxítona terminada em ditongo aberto. E aí, paroxítona terminada em ditongo aberto, não, em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo crescente pode ser interpretada como uma proparoxítona. Então, memória, história, secretária, relógio, colégio, série, água e por aí vai. Palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser interpretadas como proparoxítonas. E isso caiu no CESP. Então, quer dizer, a banca trabalhou essa visão dupla que essas palavras podem ter quanto à acentuação gráfica. Porra, muita gente se arrasou, né? Então, eu tô te falando isso porque vai que cai de novo, né? Vai que cai. Você tem que estar preparado. Agora, relacionado à ortografia, realmente é galho fraco, cara. Realmente, ortografia é galho fraco. Quando cai alguma coisa de ortografia, cai, sabe o quê? Por exemplo, não tem aquelas palavras que geram dificuldade na língua culta escrita? Por exemplo, o uso dos porquês. Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento, a do verbo haver, a preposição, senão junto, senão separado, mal com L, mal com U. Enfim, a banca gosta de trabalhar em cima dessas expressões que geram dificuldade na língua culta escrita. Então, estude dentro de ortografia ou dentro de ortografia essas palavras, beleza? Que geram dificuldade na língua culta escrita. Mas é galho fraco, tá certo? Cai muito mais acentuação que ortografia, beleza? Tranquilo? Maravilha. Agora, se você quiser estudar ortografia, a minha sugestão é a seguinte: estude fazendo exercício, tá certo? Tranquilo? Não se preocupe tanto com isso. Maravilha. Bom, já falei de coesão referencial, coesão sequencial, que está dentro de coesão e coerência. Falei de ortografia e acentuação gráfica. Falei os pontos que são importantes tanto dentro de coesão quanto dentro de ortografia e acentuação. E agora a gente vai seguir. Vou falar de semântica. Semântica é a parte da gramática que trata do significado, do sentido das palavras dentro de um contexto. Então, por exemplo, se a banca pede para você trocar uma palavra X por outra Y, você tem que saber que elas são intercambiáveis, ou seja, que elas podem ser trocadas, podem ser substituídas sem alteração no sentido original. A banca gosta de trabalhar isso, por incrível que pareça, ela gosta de trabalhar isso. Agora, às vezes, ela pega uma palavra um pouco mais difícil. Imagina você trocar a palavra idiosincrasia por peculiaridade, trocar longanimidade por paciência, trocar, sei lá, palavras austero por severo, rígido, enfim, palavras um pouco menos comuns no seu dia a dia. A banca pode trabalhar palavras menos comuns e aí pedir o sinônimo delas. Então, normalmente, quando a banca trabalha semântica, ela trabalha em cima de sinônimos, ou seja, você trocar uma palavra por outra mantendo o sentido original. Teve uma questão do CESP interessante sobre sinônimos, né, sobre semântica, que a banca trabalhou o seguinte: a palavra era eivada ou eivado. O que significa eivado? Então, por exemplo, o Congresso, o recinto estava, os documentos estavam eivados de erros gramaticais. Os documentos estavam eivados de erros gramaticais. O que seriam eivados? Aí a banca deu como sinônimo de eivado repleto, ou seja, os documentos estavam repletos de erros gramaticais. Só que a afirmação da banca que dizia que eivado e repleto eram a mesma coisa estava errada. Por quê? Porque eivado não é simplesmente repleto. Eivado significa contaminado. Olha isso, cara, maldade da banca. Então os documentos estavam contaminados de erros gramaticais. Porra, mas se você troca eivados por repletos, você pensa, o sentido é o mesmo. Mas adivinha,
Não é? Então, como é que você resolve questões de sinônimos? Aumentando o seu vocabulário. Quanto mais você aumentar o seu vocabulário, melhor você vai ser em questões assim. Agora, dentro de semântica, eu diria para você estudar, sabe o quê? Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sinônimos, homônimos, antônimos, parônimos. Beleza? Repetindo. Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. São esses os 4 pontos que podem cair na sua prova, mais em cima de sinônimos. Porque o cara quer testar se você, candidato, tem um volume de leitura, tem um vocabulário grande. Beleza? E aí ele testa isso trabalhando com sinônimos. Tudo bem? Tranquilo? Outra paradinha que de vez em quando cai é denotação e conotação. Lembra aquela paradinha de sentido denotativo, sentido conotativo? Então, isso de vez em quando a banca gosta de trabalhar. Então, o sentido denotativo é o sentido real. O sentido conotativo é o sentido figurado das palavras. A banca de vez em quando gosta de trabalhar isso. Tá certo? Então, dentro de semântica, são esses os pontos que eu mencionei que podem cair na sua prova. Lembrando que cai mais sinônimos. Cai mais em cima de sinônimos. As questões trabalham mais em cima de sinônimos. Beleza. Se você quiser saber qual o capítulo da Enem Gramática em que você estuda isso, é o capítulo 4. Tudo bem? Fechou? Vamos lá, continuando. Vou falar um pouquinho agora de pronomes. Pessoal, sério, existem algumas classes gramaticais que são muito importantes, muito importantes. Se a gente, por exemplo, pegar qualquer gramática, existem 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, preposição, conjunção, advérbio, interjeição. São 10 classes gramaticais. As 10 caem no SESP? Não. O que pode cair no SESP das 10 classes gramaticais são 3. Pronome, verbo e conjunção. Pronome, verbo e conjunção. Pronome, verbo e conjunção. As outras caem muito raramente. Às vezes cai preposição, às vezes cai adjetivo, mas é muito difícil cair. É muito difícil. Beleza? Então, estude pronome, conjunção e verbo, que são as classes gramaticais que mais caem na sua prova. Especificamente pronome, que você vai encontrar no capítulo 11 da minha gramática, você tem que estudar os pronomes pessoais. Sobretudo, preste atenção, pelo amor de Deus. Sobretudo, colocação pronominal. Então, estude pronomes. Sobretudo, colocação pronominal. Beleza, galera? Tranquilo? Então, pronomes. Estude, sobretudo, colocação pronominal. Porque é a parada que mais cai no SESP. Então, estude pronomes pessoais, principalmente os oblíquos átonos, colocação pronominal. Estude também os pronomes demonstrativos e os pronomes relativos. Os pronomes relativos caem com muita frequência também, principalmente quando o cara principalmente quando o cara trabalha orações subordinadas a adjetivas. Você tem que saber identificar uma oração subordinada adjetiva. Mas você consegue fazer isso mais facilmente sabendo identificar um pronome relativo. Por quê? Porque toda oração subordinada adjetiva é iniciada por um pronome relativo, sacou? Então, estude pronomes pessoais, principalmente os oblíquos átonos, colocação pronominal, pelo amor de Deus, estude tudo de colocação pronominal, pronomes demonstrativos e pronomes relativos. Não vacile. Beleza? Pronome é uma parada que cai com frequência. Próximo tópico é verbo. Pestana, verbo é uma coisa que cai muito no SESP? Sempre cai. Sempre tem uma questãozinha de verbo marota e que às vezes derruba a galera. Então, eu peço que você anote o que eu vou falar. Porque, por exemplo, se você pegar a minha gramática lá no capítulo 12, são 120 páginas de verbo. Dá vontade de desistir da vida. Porque, 120 páginas só de verbo. É bizarro, né, cara? Pelo amor de Deus. É muito detalhe. Só que o SESP não gosta de trabalhar tudo de verbo. Ele gosta de trabalhar algumas coisas relacionadas a verbo. Então, eu quero que você anote o que mais cai de verbo nas provas do SESP. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro ponto que você tem que saber sobre verbo. Você tem que estudar
voz verbal. Você tem que estudar voz verbal. Principalmente a passagem de voz ativa para passiva ou da passiva sintética para passiva analítica. A banca gosta de trabalhar transposição de voz verbal ou passagem de voz verbal, voz ativa para passiva, passiva sintética para passiva analítica e tal. A banca gosta de trabalhar isso, voz verbal, principalmente a transposição de voz, voz ativa para passiva, passiva sintética para analítica e por aí vai. Tudo bem? Beleza? Outro ponto ainda em verbo, o que a banca gosta de trabalhar. Ela gosta de trabalhar a equivalência de tempo composto. Já ouviu falar nisso? Tempo composto? Bom, eu vou falar aqui rapidinho. Toda vez que você constrói uma locução verbal formada pelo verbo ter ou haver mais o particípio, esse tipo de locução verbal a gente chama de locução verbal de tempo composto. Por exemplo, ele tinha saído de casa. Ele tinha saído de casa, ou ele havia saído de casa. Tinha saído, havia saído, é uma locução verbal de tempo composto. Por quê? Que é formada pelo verbo ser mais particípio. Tudo bem? Tranquilo? A banca gosta de trabalhar equivalência de tempo composto. Como assim equivalência de tempo composto? Vamos lá, vou te explicar. Por exemplo, ele tinha saído de casa. Aí a banca vai e diz assim: a expressão verbal ou a locução verbal tinha saído pode ser substituída sem alteração do sentido ou da correção gramatical por saíra, que é o pretérito mais que perfeito do verbo sair. Ele, vamos lá, de novo. Ele tinha saído de casa. Ele saíra de casa. Certo ou errado? E aí? Ele havia saído de casa. Ele saíra de casa. Certo ou errado? Diz aí. O que você marcaria? Certo ou errado? Vamos lá. Ele tinha saído de casa. Ele saíra de casa. Certo ou errado? Dá para trocar tinha saído por saíra? Sim ou não? O que você responde? Certo ou errado? Quero saber a opinião de vocês. Certo. Show. Certo. Maravilha. Certo. Maravilha. Certo. É isso aí. Galera afiada. Exatamente. Por quê? Porque o tinha saído ou havia saído é uma locução verbal de tempo composto do pretérito mais que perfeito. Então, se você trocar por um outro verbo, tem que ser um verbo que mantém o sentido original. Que verbo vai ser esse? Um verbo na sua forma simples, no pretérito mais que perfeito. A banca gosta de trabalhar isso. Quer ver outra parada que a banca gosta de trabalhar? Ela gosta de trabalhar em cima de emprego de tempos e modos verbais. Ela se amarra em trabalhar isso. Emprego de tempos e modos verbais. Principalmente, preste atenção, emprego de tempos e modos verbais, principalmente em cima do presente do indicativo. Então, quando você for estudar emprego de tempos e modos verbais, você vai ter que estudar tudo, claro, para você se sentir confortável no dia da prova, ficar de boa, papapá. Mas eu quero que você dê destaque, eu quero que você dê valor ao presente do indicativo. O presente do indicativo é o tempo e o modo, preferido da banca CESP. É o presente do indicativo. Tudo bem? Beleza? Quando a banca trabalha em cima de emprego de tempos e modos verbais, normalmente ela trabalha em cima do presente do indicativo. Por exemplo, você abre um jornal e está lá escrito assim: Flamengo vence o Vasco por 3-0. Flamengo vence o Vasco por 3-0. Quando você abre o jornal e lê isso, pensa comigo, o jogo aconteceu ontem. Só que o verbo está no presente do indicativo. Flamengo vence o Vasco por 3-0. Por que o verbo está no presente do indicativo se o jogo aconteceu ontem? Não deveria estar escrito Flamengo venceu o Vasco por 3-0? Pois é, tanto faz, venceu ou vence. Mas quando você usa o presente do indicativo, é aí que é a jogada.
Quando você usa o presente do indicativo no lugar do pretérito perfeito do indicativo, você dá uma ideia diferente. Você carrega o verbo e toda a frase com uma ideia diferente. Quando você abre o jornal e está escrito Flamengo vence o Vasco por 3-0, o uso do presente do indicativo no lugar do pretérito perfeito realça a informação passada, dando mais vivacidade à informação passada. É como se você estivesse atualizando, dando um F5 na informação passada, trazendo mais vivacidade, atualizando aquela informação. Beleza? Isso a banca já trabalhou algumas vezes, tá certo? Então fique ligado, você pode usar o presente no lugar do passado? Pode, mas você vai dar essa ideia, esse plus nessa construção, beleza? Galera, existem vários outros detalhes. Se eu ficasse falando aqui de emprego de tempos e modos verbais, eu precisaria de mais ou menos umas 2 horas só para isso. Então, esses são os pontos que mais caem em cima de verbo no SESP. Perdão, voz verbal, transposição de voz verbal, equivalência de tempo composto, emprego de tempos e modos verbais. De vez em quando a banca gosta de trabalhar correlação verbal, de vez em quando ela trabalha conjugação verbal, mas é de vez em quando em comparação com o que eu acabei de falar para você. Esses 3 pontos que mais caem. Tudo bem? Beleza? Fechou? Então, maravilha. Estude emprego de tempos e modos verbais. Continuando. Em análise sintática, pessoal, tudo pode cair. Tudo pode cair de análise sintática. Pode cair sujeito, pode cair predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto, vocativo, orações coordenadas, orações subordinadas, orações reduzidas. Tudo pode cair. Tudo. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Estuda tudo. Pô. Você não tem o que fazer, você tem que estudar tudo. Porque se tudo pode cair, você tem que estudar tudo. Agora, vamos lá. O que eu mais vejo de questões de análise sintática? A banca gosta muito de trabalhar em cima de sujeito, identificação do sujeito, e em cima de complementos verbais, objeto direto, objeto indireto. Sujeito e complementos verbais. Por exemplo, a banca, em vez de chamar o objeto direto de objeto direto, ela chama de complemento direto. Em vez de chamar o objeto indireto de objeto indireto, ela chama de complemento indireto. É a mesma coisa. Complemento direto, objeto direto. Complemento indireto, objeto indireto. É a mesma coisa. A banca gosta muito de trabalhar, então, a identificação do sujeito, beleza? E a identificação dos complementos verbais. Agora, pode cair de tudo. Já vi questão de adjunta de nominal, já vi questão de complemento nominal, de agente da passiva, de adjunta adverbial. Já vi várias vezes, beleza? Já vi questão de transitividade verbal várias vezes também. Mas esses 2 pontos, sujeito, complemento, isso é o que eu mais vejo. E quando a banca trabalha orações, é muito raro ela trabalhar orações coordenadas. Muito raro trabalhar orações coordenadas. Ela trabalha mais em cima de orações subordinadas. Substantivas, por exemplo. Quando ela trabalha orações subordinadas substantivas, normalmente, ela trabalha em cima de orações subordinadas substantivas subjetivas. Por exemplo, sabe-se que ela voltará. Aí a banca afirma que esse que ela voltará é o complemento direto do verbo saber. Aí, uma pessoa inocente, um candidato que não estudou o suficiente, vai pensar assim, quem sabe alguma coisa. Sabe o quê? Que ela voltará. Objeto direto. Errou. A banca adora fazer esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque o sabe-se está acompanhado desse se, que é uma partícula passivadora. Sabe-se isso. Ou seja, isso é sabido. Toda vez que o verbo estiver acompanhado da partícula passivadora, o que vier depois não é objeto direto, não. É sujeito. A banca gosta muito de trabalhar oração subordinada substantiva subjetiva. Cuidado com o verbo principal, se ele estiver acompanhado de partícula passivadora. A banca trabalha isso direto. Beleza? Direto. Oração subordinada adjetiva. A banca gosta de trabalhar em cima dos conceitos, dos valores semânticos.
de oração subordinada aditiva restritiva e oração subordinada aditiva explicativa. E as questões normalmente são fáceis. Por quê? Porque as orações subordinadas adjetivas ou as orações subordinadas de natureza adjetiva, a banca gosta de trabalhar essa nomenclatura de natureza adjetiva, é aquela que caracteriza um substantivo. Então, por exemplo, o homem que, o aluno que estudou pra caramba se deu bem na prova. Que estudou pra caramba é uma oração subordinada adjetiva. Se vier uma vírgula antes do pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva explicativa. Porque as orações subordinadas adjetivas e explicativas são separadas por vírgula. Às vezes parênteses, às vezes travessões, mas em prova do SESP eu sempre vi separada por vírgula. Agora, se não houver vírgula, oração subordinada adjetiva restritiva. A banca gosta de trabalhar essa questão da natureza semântica da oração subordinada adjetiva. A natureza é explicativa, a natureza é restritiva, a banca gosta de trabalhar isso. E orações subordinadas adverbiais, a banca também de vez em quando trabalha. Quando ela trabalha em cima de orações subordinadas adverbiais, normalmente ela pergunta o valor semântico das orações subordinadas adverbiais. E aí é o que eu sempre digo aos meus alunos. Se você sabe as conjunções, se você decora as conjunções, não tem erro. Por quê? Porque as orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunções. Se você sabe a classificação da conjunção, automaticamente você sabe a classificação da oração subordinada adverbial. Beleza? Tranquilo? Estude também de leve as orações subordinadas reduzidas. Elas de vez em quando caem. Fechou? Beleza? Então, análise sintática tem que saber tudo. O bom de saber tudo de análise sintática é que, por exemplo, você tem mais facilidade com pontuação, você tem mais facilidade com concordância, você tem mais facilidade com regência. Então, quer dizer, outros assuntos, digamos assim, análise sintática seria um pré-requisito para você dominá-los. Beleza? Então, estude de tudo, principalmente os pontos que eu mencionei. Bom, continuando, em cima de pontuação. Rolou uma pergunta aqui interessante. Complemento nominal, eles chamam só de complemento, professor? Então, eles podem chamar o complemento nominal de complemento do nome tal, ou só de complemento. O complemento verbal, complemento do verbo tal, ou só de complemento. E aí você vai ver se aquele termo funciona como um complemento ou como um adjunto. Basta você, obviamente, estudar a diferença entre complemento nominal e adjunto de nominal, que não é frequente no SESP. Na verdade, é muito raro. Beleza? Vamos lá, continuando. Vou falar um pouquinho agora de pontuação. O que cai de pontuação? Pontuação é basicamente vírgula. Você tem que saber tudo de vírgula. Tudo de vírgula. Estude vírgula. Como se você fosse tirar a tua mãe da forca. Estude tudo de vírgula. Porque pode cair de tudo na sua prova relacionada a vírgula, beleza? Bom, ponto e vírgula, de vez em quando cai, travessões, de vez em quando cai, aspas, de vez em quando cai, dois pontos, de vez em quando cai. Mas vírgula é o carro-chefe. Depois de vírgula vem ponto e vírgula, dois pontos, travessões, aspas. Mas vírgula é o carro-chefe. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Detalhe, questão de pontuação é praticamente de lei na prova do SESP. Beleza? Maravilha. Continuando, concordância. Existe a concordância verbal e a concordância nominal, certo? Legal. A concordância verbal é a que mais cai em prova de concurso. É a concordância verbal que mais cai em prova de concurso. No SESP também não é diferente. Agora, se você pegar, por exemplo, uma gramática para estudar concordância verbal, você vai encontrar isso, por exemplo, na minha gramática, no capítulo 28, beleza? Pontuação no capítulo 27. Análise sintática você vai encontrar dos capítulos 19 ao 24. Eu me esqueci de mencionar. Mas enfim, voltando para a concordância. Existe a concordância verbal e a concordância nominal. Dentro de concordância existem várias regras. Várias regras. Só que você tem que saber que no SESP caem, sei lá,
umas 10 regras de concordância verbal. 99% das questões do CESP são em cima das mesmas regras de concordância verbal. Graças a Deus. Beleza? Então, quer dizer, eu vou mencionar para você aqui as que mais caem. Beleza? Então, vamos lá. Quando a banca trabalha concordância verbal, ela gosta muito de trabalhar concordância verbal quando o sujeito está depois do verbo. Ou seja, quando o sujeito está posposto ao verbo. Por quê? Porque normalmente o sujeito vem antes do verbo. Aí o que a banca faz? A banca põe o sujeito, ou pega uma frase com o sujeito depois do verbo. E isso dificulta a análise, né? Porque o sujeito normalmente vem antes do verbo. Se ela pega um exemplo que o sujeito vem depois, isso dificulta um pouco a análise de concordância. Então, sujeito distanciado do verbo. Esse é um caso que cai com frequência. Outro caso, verbo acompanhado de partícula passivadora. A banca gosta muito de trabalhar concordância, muito. A banca gosta muito de trabalhar concordância com verbo acompanhado de partícula passivadora. Beleza? Por favor, não esqueça isso. Terceiro ponto, a banca gosta de trabalhar também concordância com sujeitos oracionais. Então, quando o sujeito for oracional, cuidado, muito cuidado. Quer ver? Vou dar um exemplo para você, só para você ter uma noção. Eu digo assim, quer ver? Bastam aos candidatos preencher o cartão resposta. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque preencher o cartão resposta basta aos candidatos. Então, normalmente a banca põe um verbo seguido de uma palavra no plural, mas o sujeito dela é oracional. Vem depois, normalmente, do verbo. Cuidado com concordância com o sujeito oracional. A banca também gosta de trabalhar isso. Outro caso que a banca gosta de trabalhar é concordância com o antecedente do pronome relativo. Então, concordância com o antecedente do pronome relativo. Cuidado também. De vez em quando ela trabalha também aqueles casos de dupla concordância, seja quando o sujeito é um sujeito de sentido coletivo ou partitivo, seguido de especificador no plural, seja quando o sujeito trabalha com porcentagem. Então, por exemplo, a maioria dos alunos chegou ou chegaram, tanto faz, a concordância é dupla. 10% da população votou ou votaram. Tanto faz. Pode concordar com o núcleo do sujeito ou com o núcleo do especificador. Cuidado com esses dois casos de concordância, beleza? Cuidado. De concordância nominal, o que eu diria a você não cai muito, né? Mas estude a concordância dos adjetivos, beleza? Tranquilo? Então eu mencionei alguns casos de concordância que são assim, top 5 daqueles casos todos de concordância que tem nas gramáticas. Eu mencionei aí um top 5 do que cai frequentemente no CESP. Bom, regência. Existe a regência verbal e a regência nominal. Regência não cai tanto assim no CESP, beleza? Mas quando a banca trabalha questão de regência, ela normalmente trabalha em cima dos verbos mais comuns. Quando ela trabalha um verbo desconhecido, todo mundo se ferra. Por quê? Porque como é que você vai saber a regência de um verbo desconhecido? Normalmente você está acostumado com o verbo assistir, com o verbo chegar, com o verbo ir, com o verbo esquecer, com o verbo lembrar, não é verdade? Com o verbo, preferir, com o verbo visar. Mas e quando a banca trabalha um verbo desconhecido? Todo mundo se ferra, beleza? Então não tem muito o que fazer. Se a banca quiser trabalhar um verbo desconhecido e a regência desse verbo, todo mundo vai se ferrar. Não tem como saber. São mais de 11 mil verbos na língua portuguesa. Como é que você vai saber a regência de todos eles? Percebe? É meio doido. Então, quer dizer, a banca normalmente trabalha em cima dos mesmos verbos. Tá certo? Graças a Deus. Quando ela faz diferente, todo mundo se ferra. E aí não tem muito o que fazer. Ou você sabe a regência, ou você não sabe. Só que, quando a banca trabalha regência, ela normalmente trabalha regência com crase. E aí fica um pouco mais fácil. Porque, no fim das contas, a questão acaba sendo uma questão de crase.
E aí, crase, obviamente, você tem que saber aquelas regras básicas de crase e alguns casos especiais. O CESP gosta de trabalhar casos de crase com palavra em sentido genérico, casos de crase com paralelismo. Então eu recomendo que você, por favor, preste muita atenção a esse tipo de construção de crase que a banca gosta de trabalhar. Por exemplo, ele se referiu a alimentação, saúde e educação. Para a banca CESP, ou você põe crase em tudo, ou seja, ele se referiu à alimentação, à saúde, à educação, ou você simplesmente põe só a preposição a antes de cada elemento, se você tomar a expressão em sentido genérico. Ele se referiu à alimentação, à saúde, à educação, em sentido genérico. A banca, ela não aceita, ela já aceitou, mas ela não aceita, por exemplo, você fazer assim, ele se referiu à alimentação, saúde e educação. A banca já aceitou esse tipo de construção. Hoje em dia parece não aceitar mais pelas últimas questões que eu já vi da banca sobre isso. Então, se você tiver minha gramática, abre o capítulo 29, capítulo 30, vá aos casos especiais, estude, porque a banca gosta de trabalhar, às vezes, esses casos especiais. Às vezes ela gosta de trabalhar, mas normalmente ela trabalha os casos básicos de crase. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Falar um pouquinho de reescritura e correção. Para mim, o ponto alto da banca CESP, das provas de português da banca CESP, o ponto alto é reescritura e correção. O que a banca faz? Ela pega um trecho do texto e põe uma reescritura daquele texto. Aí ela diz assim, sem prejuízo da correção e do sentido, sem prejuízo da correção e do sentido, a frase tal poderia ser reescrita assim, : Aí ela vai e põe a reescritura. Nessa brincadeira de reescritura, trabalhando correção gramatical, a banca trabalha tudo. Ela trabalha ortografia, acentuação, emprego de classes gramaticais, pontuação, concordância, regência, crase, colocação pronominal, numa questão só. Aí você pensa comigo, qual é o tipo de questão que a banca mais trabalha? Reescritura e correção. Esse tipo de questão é o mais comum no CESP. Reescritura e correção. Beleza? Tranquilo? Então, por favor, pessoal, de coração, papo reto, muito cuidado com esse tipo de questão. Reescritura e correção gramatical. Muito cuidado, porque a banca pode trabalhar tudo, tudo. Eu vou te dar um bizu maneiro aqui para você. Preste atenção, um bizu maneiro. Esse tipo de questão de reescritura e correção gramatical, normalmente a banca diz assim, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do trecho, o cara que é desavisado, que ele não está treinado, ele tenta ver pelo sentido. Ah, não, vou ver o sentido aqui. Porra, tu vai perder maior tempão, cara, vendo se o sentido é o mesmo. E normalmente isso vai te sabotar. 90% ou mais das questões de reescritura e correção você consegue resolver pelo seu conhecimento de gramática. Eu vou dizer mais, por exemplo, se o cara reescreve um trecho de 3 linhas, você consegue, nessas 3 linhas, encontrar pelo menos um erro, acabou. Você já matou a questão, não precisa encontrar todos os erros. Encontrou um, acabou. Você já matou a questão. Esse tipo de questão é o que mais cai. Por favor, estude muito esse tipo de questão. Ao estudar esse tipo de questão, você vai acabar estudando acentuação, emprego de classes gramaticais, pontuação, concordância, regência, crase, colocação pronominal. Mas eu vou te dar um outro bizu maneiro. Esse tipo de questão, a banca normalmente ataca, preste atenção, a banca normalmente ataca em cima de 3 pontos: pontuação, concordância e crase. Vou repetir, pontuação, concordância e crase. Quando a banca trabalha esse tipo de questão de reescritura e correção, ela vai trabalhar em cima de concordância, pontuação e crase.
normalmente em cima de pontuação, concordância, crase. Eu estou falando sério, muito sério. Bom, e para fechar, eu vou falar sobre as palavras que e se. A banca gosta de trabalhar a identificação das palavras que e se. Quando a gente trabalha a palavra que, nós temos múltiplas classificações. O que tem cerca de 20 classificações diferentes. Mas a banca CESP gosta de trabalhar em cima de duas, basicamente. 99% das questões, a banca vai trabalhar em cima de conjunção integrante e pronome relativo. Então, se você souber identificar o que, conjunção integrante, e o que, pronome relativo, mais de meio caminho andado, beleza? Porque normalmente a banca trabalha em cima dessas classificações do que. E do vocábulo C é que é um problema. A banca gosta de trabalhar em cima de partícula passivadora, partícula de indeterminação do sujeito, parte integrante do verbo e pronome reflexivo. O problema é que a banca já trabalhou algumas questões mal formuladas sobre a partícula C, e aí você tinha que diferenciar, é parte integrante do verbo ou é pronome reflexivo? Ou é partícula passivadora? Às vezes, cara, português não é matemática, então às vezes você pode dar mais de uma classificação ao mesmo elemento, só que a banca ela trabalha com certo ou errado, e isso é um problema, porque às vezes ela é injusta na maneira como ela cobra algumas questões. Mas entenda, todo mundo que sofre com uma questão injusta está no mesmo barco. Então, se você sofrer com uma questão injusta, obviamente todos que estarão no barco sofrerão com aquela questão injusta. O que você deve fazer? Bom, se você vai fazer para técnico, você vai ganhar 6 mil e pouco passando no concurso. Se você fizer para analista, você vai ganhar 11 mil e pouco se você passar no concurso. O que você deve fazer a partir de então, sabendo o perfil da banca? Eu recomendo muito que você faça um curso de questões comentadas. Pode ser comigo, pode ser com qualquer outro professor. Se você quiser fazer comigo, www.portuguescompestana.com.br. São 540 questões de 2014 a 2018, separadas por assunto, traçando todo o perfil da banca CESP. Ou seja, o que eu fiz aqui com vocês nesses 50 minutos, eu faço isso durante 30 horas de aulas gravadas. E aí, não tem jeito, você vai ficar na ponta dos cascos. Você vai virar um nerd em português para a banca CESP. Não vai encontrar surpresa na banca. Beleza? Tranquilo? Pessoal, bom, eu espero muito ter ajudado vocês, de coração. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, algum detalhe que vocês queiram saber, algum capítulo da minha gramática, alguma coisa assim, fiquem à vontade, pode fazer qualquer pergunta. Nós temos ainda mais 5 minutinhos para terminar a live e fiquem à vontade, beleza? Para vocês me perguntarem qualquer coisa. Ah, uma coisa importante, entrem no meu grupo de estudos do Facebook, Português do Pestana. O meu site é portuguescompestana.com.br e o meu grupo de estudos do Facebook é Português do Pestana, beleza? Português do Pestana. Eu vou começar uma série de lives com correção de questões a partir de quarta-feira às 8 horas da noite nesse grupo. Não perca. O site www.portuguescompestana.com.br. Alice, valeu, Benite, obrigado, tamo junto. Show, meu zen, meu mal. Show de bola. Valeu, Veneza, obrigado. Repete o site, a Veneza Farias colocou aí para vocês. O curso é ótimo, parabéns, prof. Brigadão. Qual é a melhor gramática sua? Bom, eu só tenho uma gramática, essa daqui, ó. A gramática para concursos públicos. Pode adquirir sem medo de ser feliz. Beleza? Já trabalhou com a banca da aeronáutica, prof? Olha, até 2011 eu trabalhei. Depois disso eu entrei no meio dos concursos públicos e parei de trabalhar. Valeu, Alice. Meu zen, meu mal. Gostei do perfil. Tops.
Pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Eu estou às ordens, à disposição. Enquanto a live não terminar, eu estou aqui de bobeira para te ajudar no que for necessário. Tá certo? É isso. Top. Nalva Souza, CG. CG o quê? Campo Grande? Provavelmente. Campo Grande é aquele lugar onde você chega, mas não chega, porque é grande pra caramba. Valeu. Só não tem a terceira edição nem o livro. Então adquira a terceira edição. Porque eu vou fazer prova para sargento, para oficial. Alguma dica? Eu teria que conhecer a banca para poder te dar dicas. Vou ficar na dívida. Obrigada, Semen. Você tem mais de um volume? Não. A gramática tem a terceira edição. Teve a primeira, a segunda, está na terceira, a quarta edição. Talvez saia em abril de 2019. Os demais tenho todos. Maravilha. Pris Mecenas, Aracaju, Sergipe. Galera de Aracaju, beijão para vocês. Não, Francisco, só há um volume. Já tem INSS, o curso de correção? Já tem lá no site, pode ver. Vitória, Espírito Santo, galera de Arco Verde, Pernambuco, maravilha. Um beijão para vocês, pessoal. Muito obrigado pela atenção, de verdade. Já é 1h da manhã aqui em Portugal, agora eu preciso dormir, porque amanhã é dia de trabalhar mais um pouquinho. Beleza, pessoal? Beijo no coração, obrigado por vocês estarem aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Me sigam no Instagram, Fernando Pes, @Fernando Pes, e a gente vai se falando. Valeu? Professor, seu curso do site para o MPU, as questões vão até 2018? Sim, de 2014 a 2018. São 540 questões comentadas. É o curso mais barato do mercado. Porque eu sei que concurseiro tem que comprar muitos materiais, né? Então eu fiz num preço bacana para vocês. Valeu, pessoal. Grande beijo. Tamo junto. Muito sucesso para vocês. Invistam tempo, porque a carreira está à sua disposição, a carreira pública. Só depende de você continuar firme na batida. MPU vem aí, a vaga é sua. Vamos lá, firme e forte. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu. Beijão. Bom descanso para vocês também. Valeu. Tem mais uma pergunta aqui. Essa resolução de questões do SESP tem fórum de dúvidas? No meu grupo de estudos do Facebook, Português do Pestana. Pode ficar à vontade para tirar suas dúvidas lá. Valeu, galera. Beijão. Fui.